O Jones Manuel foi lá no podcast Três Irmãos e fez uma pergunta pro Fernando Haddad, né? Ele não foi literalmente lá, ele manda uma pergunta via vídeo e depois o Haddad fala umas coisas para ele e ele grava um vídeo, né? Onde ele intitula aqui dizendo Jones Manuel versus Fernando Haddad, neoliberalismo e privatizações, né? É engraçado que ele bota como se ele tivesse debatido com o Fernando Haddad, né? Eu acho que ele mudou aqui porque eu vi um print que o pessoal tava postando dizendo assim, a continuação do debate, que não teve debate, ele mandou uma pergunta, né? Mas assim, eu vou colocar aqui um trecho para vocês. Depois eu vou abrir e falar um pouco do que é PPP, que não é privatização, e vou confrontar aqui umas ideias que ele fala nesse trecho específico, né? Porque a partir dele eu vou falar sobre o que são PPPs, tá? Vamos lá. De perder, presta atenção, ele vai ganhar massa, ferramentas de geração que o Haddad escreveu em tecnológico de porra nenhuma disso. Inclusive, a lei das PPPs que o Haddad escreveu e que ele se orgulhou, não existe nenhum critério objetivo de melhora das condições de trabalho, geração de emprego, aumento da taxa de investimento, desenvolvimento tecnológico, absolutamente nada. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, que eu ainda vou terminar, mostrar o resto do raciocínio do Jones, de um trecho, que ele fala que não tem nada disso, né? Mas assim, essas coisas que ele tá exigindo que se tenha, isso daí se tiver, tem no contrato que é celebrado entre o público e o privado, certo? Isso são coisas para se incluir no contrato. Que inclusive, nesse vídeo completo, ele fala várias vezes que leu o contrato, tanto do metrô de Recife, quanto da Compesa, e os contratos simplesmente não existem, né? Quem assistiu a live lá no Reflexões Contemporâneas, vou até deixar o link aqui, e vou deixar no card também para quem quiser ver essa live inteira. E a gente depena ele ao vivo lá, né? Porque ele mente descaradamente que leu contratos que não existem. Mas os próximos dois vídeos falando sobre esse assunto, um vai ser sobre a Compesa e um sobre o metrô. Mas eu vou mostrar uma préviazinha de que ele mente sobre os contratos já nesse. Mas vamos lá. É uma mãe para o mercado privado. Aí não tem obrigação absolutamente nenhuma. Aí beleza. Aí ele pega lá dinheiro do BNDES para fazer privatização. Se Vamos lá. Ele pega dinheiro do BNDES. De novo, de novo. Eu já fiz vídeo sobre isso. Sobre essa confusão que o Jones faz. De propósito. Que eu não acho que seja falta de conhecimento. Não acho. Eu acho que ele faz isso de propósito. E ele, de novo, fica sugerindo como se o governo ele pudesse pegar o dinheiro do BNDES e colocar direto na CBTU, né? E ele não pode. Ele não pode, porque como eu falei no vídeo que vai aparecer no card, onde o Jones também confunde o caixa do BNDES com o caixa do Tesouro. O caixa do Tesouro, o governo pode usar no orçamento dentro da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O BNDES, ele não está dentro da LOA. Ele não está no orçamento do governo. São contas diferentes, né? São contas diferentes. Mas tudo bem. Às vezes eu fico na... Eu sei que ele é muito mal intencionado, né? Mas tem coisas que eu sei que é má intenção e tem coisas que eu fico na dúvida se é só má intenção ou se ele não sabe mesmo. Tem muita coisa que eu sei que ele não sabe, mas mal intencionado eu tenho dúvida, né? tiver algum problema no contrato, a prefeitura, o governo do estado não pagar, a União assume a dívida. Então não há risco de prejuízo para o empresário. Aí mentira de novo, mentira de novo, mentira de novo. Aí ele fica falando, né, que a União assume o risco. É mentira. É mentira. Mentira, e ele fica falando isso repetidamente, dizendo que isso não tá, que isso tá em contrato, que isso tá não sei o que. Não tem contrato. Não tem contrato. Isso ele tá falando da situação. Ele fala ao mesmo tempo aí, né? Tanto da Compesa quanto
do caso do metrô de Recife. Nenhum dos dois tem contrato e eu vou mostrar também. Mas é mentira isso que o empresário ele não tem nenhum risco. É mentira. E outra coisa grave, veja só. Se não tem contrato, é porque ainda não, a parceria público-privada ainda não existe. E se ela não existe, ele está inventando dados. Ele está dizendo, o risco não existe baseado em absolutamente nada, porque ele não leu. A lei já prevê que existe risco. A lei da parceria privada, público-privada que ele fala aqui do Haddad, já prevê. E o contrato tem que ser baseado nesses riscos também. Vocês entenderam isso? Não existe risco de prejuízo para o empresário. Existe. Lucro certo, tem risco e sem pagar imposto no lucro. Vamos lá. Isso daí é aquele negócio das debêntures incentivadas que ele fala também, né? Beleza, veja só. Vamos partir para aquela parte lá. Vamos partir para aquela parte lá, aonde eu vou explicando o que é uma PPP. Primeiro, eu vou botar lá no BNDES. Eu vou colocar isso na descrição do vídeo também, tá? É bem didáticozinho aqui, mas eu vou mostrar a lei mesmo, tá? Vou mostrar a lei mesmo. Mas, aí aqui tem um esquemazinho só para ver que o próprio BNDES ele separa o que é privatização de concessão. Privatização ele coloca desse lado, concessão desse lado. Concessão você vê que tem várias não, né? Tem duas modalidades. A concessão comum e a parceria público-privada. E a parceria público-privada tem dois tipos, né? A administrativa e a patrocinada. Aqui, e tudo isso ele entra no termo desestatização. Por quê? Porque está saindo da mão do Estado, né? Ainda que a concessão não seja uma privatização, ela sai da mão do Estado porque ela está pegando a administração do bem público, né? Aí aqui ele fala privatização venda da empresa, de empresa estatal com passagem de controle sobre os ativos da iniciativa privada em definitivo. Definitivo, veja, é a palavra importante aqui, porque é em definitivo. Quando você chega na concessão, ele fala transferência da prestação de serviço público à iniciativa privada por prazo determinado. Ou seja, ele volta ao final do prazo estipulado por contrato. E aqui ele separa em concessão comum, aonde é um tipo de concessão e tarifa cobrada ao usuário. E quando não há tarifa, relação PPP aqui, né? Em conjunto com outras receitas de administração de serviço, insuficiente para remunerar e tal. Aí vem essa questão de parceria do BNDES e tal. E ele fica falsamente falando que o BNDES, ele ensinou que o BNDES dá o dinheiro para a empresa. O que é uma mentira escandalosa. Escandalosa. O BNDES não dá nada para ninguém. O BNDES empresta. Você já viu algum banco dar dinheiro para alguém? Não, ele empresta, né? Ele empresta. Jones Manuel aí mentindo sobre o que é a função do BNDES. O BNDES não dá dinheiro para ninguém, ele empresta, tá? E outra, ele fica dizendo aí que se o cara não pagar, a União assume, não assume coisa nenhuma. O BNDES, quando ele faz um empréstimo para alguma empresa, ele pega outro banco, só que não público, outro banco como fiador, né? É muito comum o BNDES, por exemplo, o caso das americanas, lojas americanas. A galera ficou uma fake news desgraçada dizendo que lojas americanas deu calote no BNDES e tal, mas não deu. Quem pegou a bucha foi o Itaú. O Itaú que era o intermediário. O BNDES, ele exige desse tipo de empréstimo fiadores, né? Às vezes tem outros tipos de modalidade, mas o BNDES ele não pega calote. Ele não pega calote. Ele não tem calote. A inadimplência é tão baixa que é tipo 0,001%. É praticamente zero. É tão irrisório que é praticamente zero. Então ele mente quando ele diz que a União assume o prejuízo se a empresa não pagar, né? Até porque isso está na lei que ela tem que assumir o risco e está também no contrato. E aqui eu vou mostrar a lei que ele cita,
do que o Fernando Haddad, que ele disse que o Fernando Haddad se gaba de ter feito, né? E quando ele faz a pergunta nos Três Irmãos, ele não sabia que tinha sido o Haddad não, tá? Ele não sabia não. Vamos lá. Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Até então, as parcerias público-privadas, elas não existiam formalmente enquanto legislação. O que existia sim as concessões, mas na modalidade PPP, formalmente só a partir desse ano aqui, por esta lei, certo? Aqui, se vocês entrarem, vocês veem que tem, ó, isso aqui é o que saiu, com o passar do tempo foi entrando outras coisas e saindo outras. Aí você chega aqui, texto compilado, pronto, aí só aparece o que está vigente. Beleza? Aí, vê só, logo no início aqui, deixa eu abaixar minha cabeça, estou me olhando aqui para ver se está aparecendo. Vamos lá. Parceria público-privado é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa, né? Como eu mostrei lá do BNDES. Aí ele vai falando aqui e tal. Ele vai dizendo aqui, ó, que não pode se for inferior a 10 milhões. Tem que ser mais do que 5 anos. E aqui em algum momento ele vai falar de risco. Ó, na contratação de parcerias público-privadas serão observadas as seguintes diretrizes: eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego de recursos da sociedade. Certo? Tem critérios aqui, ó. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e do ente privado incumbido na execução. Aí eu vou falando outras coisas, ó. Responsabilidade fiscal, transparência no procedimento das decisões. E olha só, o Jones disse que na lei não tem, e aqui eu mostro que tem. Repartição objetiva de risco entre as partes. Vou repetir. Repartição objetiva de risco entre as partes. Beleza, seu Jones Manuel? Beleza? Eu sei que você vai ver esse vídeo, você viu lá o de reflexões, né? A gente lá deve ter visto a live, deve ter visto já o do Adriano, com certeza tá vendo esse, né? Vamos lá. Onde é que tem mais? Deixei a colinha aqui que eu fui anotando para fazer o vídeo. Artigo 5º. Aí no artigo 5º, que eu já termino por aqui para mostrar o que eu quero e depois eu vou mostrar as outras mentiras dele lá para ser uma prévia dos próximos vídeos. Beleza. Dos contratos, leia aqui, ó, dos contratos de parceria público-privada. A lei estipula o que tem que ter nos contratos. Por quê? Porque cada contrato é um contrato. Cada empresa é uma realidade. Cada cenário que a empresa vai enfrentar é uma realidade. E tem que ser feito estudos, pipipipopopó, e o contrato não pode ser igual. Vamos lá. E é por isso que, quando ele fala de transferência disso, não sei o que, de gerar isso, de gerar aquilo, esse tipo de coisa ele não vai estar na lei aqui, vai estar no contrato que vai ser celebrado, beleza? Aí ele fala aqui, ó, o prazo de vigência do contrato compatível com a amortização dos investimentos, não inferior a 5 anos, nem superior a 35, certo? Ou seja, ficou claro aqui o tempo que tem que ter, no mínimo e no máximo, de uma parceria público-privada. Veja só, Jones falou, não tem risco nenhum para o parceiro privado. Aí tem aqui, ó, no 2zinho aqui. As penalidades aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas. Outro tópico aqui que mostra a mentira do Jones Manuel, mentira deslavada, que ele diz que na lei não tem nada dizendo de que o ente privado assume risco. Já pela lei já diz que tem risco, né? Lá em cima eu mostro, né?
repartição objetiva do risco das partes. Isso aqui é de disposições preliminares da lei. E aqui é dito o que tem que ter no contrato, que tem que ter quais são os riscos de cada uma das partes, tá? Porque um contrato, ele não tem que beneficiar nenhum nem outro. Os dois têm que assumir riscos compartilhados, como aparece aqui, repartição objetiva de risco entre as partes, certo? Penalidades, ó. Penalidades, porque o Estado ele pode ser sacana com o ente privado, da mesma forma como o ente privado pode ser sacana com o Estado. Então tem que ficar claro no contrato que se o Estado fizer alguma sacanagem, multa ou penalidade, seja lá o que for definido em contrato. Mesma coisa, o ente privado, se fizer merda, vai ter que pagar. E ele disse... Pronto, outra coisa. Ele fala o quê? Ele fala lá, se ele não pagar, o risco é assumido pela União. Aí tá aqui na lei. Em caso de inadimplemento contratual. Ou seja, inadimplência é você não pagar o que você deve. Você é um mentiroso, Jones Manuel. Você é um mentiroso. Agora, a sua mentira é patológica. Isso para mim é patológico. Porque assim, primeiro que você diz que na lei não tem. Qualquer um que abre essa lei e lê isso vê que tem. Mas eu entendo que o seu público, e quando eu falo seu público, eu não falo todo ele, porque eu sei que tem muita gente boa que gosta de você. Mas tem gente que segue você como líder de seita que você é, né? Você é um líder de seita. E qualquer coisa que você falar para esse povo é lei. Ou seja, você vai falar e vai ser igual aquele pastor que fala coisas que não tem na Bíblia e o fiel não vai ler a Bíblia. Sabe como é? É basicamente desse povo que eu tô falando. Certo? Porque tá aqui claro, ó. Se tiver inadimplência, tem que ter punição. Tá na lei, tá? Fixada sempre de forma proporcional à gravidade, né? Beleza. Terceiro ponto aqui. A repartição do risco entre as partes. Inclusive... Aí ele vai citando caso fortuito, força maior, fato do príncipe, área econômica extraordinária, tá? São várias formalidades. Forma de remuneração, tarará, tarará. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui de inadimplência. Os fatos que caracterizam inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e quando houver forma de acionamento de garantia. Esse aqui é importante. Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado. O Jones Manuel também fala no vídeo que é basicamente uma carta em branco entregue ao empresário e ele pode fazer o que quiser. Mentira. Na lei tem aqui. Eu acho engraçado que no fantástico mundo de Jones, né, ele não existe agência reguladora. Não existe, né? Não existe. Eu trabalhei 1 ano e meio na agência reguladora aqui do meu estado. E eu garanto a você, Jones, que o pessoal fiscaliza. Fiscaliza. Por mais problemas que existem no estado, a fiscalização existe, né? No mundo real, sim existe fiscalização, tá? Existe fiscalização a nível nacional e a nível estadual. Vamos lá. Beleza. Prestação pelo parceiro privado de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos. Tá vendo aqui, ônus. Sabe o que é ônus, Jones? É o contrário de bônus, tá? E riscos envolvidos. Sei que você é inteligente o suficiente para saber o que é ônus, né? Vamos lá. É isso. Eu acho que isso é o suficiente. Ficou claro aqui, né? Ficou claro aqui. Beleza, vamos lá. Para encerrar esse vídeo, esse aqui é o PPI que ele tanto fala, o site do PPI relativo ao metrô de Recife, da região metropolitana de Recife. Jones Manuel no vídeo, que eu vou adentrar melhor no vídeo que sai posterior a esse, que eu vou falar do metrô de Recife,
ele fala que leu o contrato. Que no contrato não tem risco, que no contrato isso, que no contrato aquilo. Tu entra no site aqui do PPI, e eu vou repetir, tá? Isso aqui tem na live do Reflexões Contemporâneas, foi aqui que a gente entrou, né? A gente ficou vendo isso, aí de repente me reviver assim, ó. Peraí, ele tá falando que tem contrato. Mas eu não tinha ouvido falar até então de que a parceria tinha sido fechada. Aí eu fiquei pensando, né? Que eu já trabalhei em agência reguladora, eu fiquei pensando, não, mas o contrato ele tem que ter esse. Vamos ver. Aí eu pensei, eu vou procurar esse contrato para ler. Só que aí eu achei esse site. Quando a gente entra aqui, a gente vê aqui, última atualização, 2/10. O momento que eu gravo esse vídeo é 5/10/2025. Sabe, ó, aqui se tiver um cheque, concluído. Se tiver uma bolinha circulando aqui, em andamento. Se tiver branquinho, a realizar. Ainda está no início de estudo, gente. Está no início de estudo. O contrato, a formulação do contrato é a última fase. E sabe que quando vai formular o contrato, ou melhor, quando esse contrato vai ser divulgado, a estimativa aqui é 3/12/2026. 3/12/2026. Estamos em 2025. Tem mais de um ano até a celebração do contrato. E o Jones Manuel, nesse vídeo, diz que leu o contrato. Um contrato que não existe. Se você não está escandalizado com isso, você que é fã, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, né? Porque as fases do processo é esse aqui, ó. Estudo, consulta pública, acórdão do TCU, publicação do edital, leilão. Quem ganhar, fica com o contrato. Esse é o Jones Manuel. Aí ele fala que leu da Compesa. Não tem contrato ainda também. Esse teve estudo, esse teve consulta, já saiu o edital. Tá em processo de leilão, mas não tem contrato ainda celebrado. Não tem contrato e ele disse que leu o contrato. Um contrato que não existe. Vou tirar aqui da frente. Um contrato que não existe. Certo? Aqui, ó. Agora eu não tenho certeza se eu tava na frente. Mas se eu tava na frente, aqui tá a data, ó. 3/12/2026. Esse é o de metrô de Recife, ó. As fases aqui. Contrato. Essa é a data que vai sair. E aqui, da Compesa, ó, saneamento básico do estado do Pernambuco, certo? E, no caso daqui, está em fase de leilão. E o contrato, a assinatura do contrato. Ah, nem data tem ainda aqui na assinatura. O que tem data é o do metrô. Já tem data estipulada. Mas aqui, o leilão, ele não tem data. Não tá aparecendo data aqui pra mim, tá? Então, aí assim, aqui vocês veem, né? Que já tá em edital. Aí enquanto eu tava na live do Reflexões, que eu descobri tudo isso, aí o Adriano mostra tudo também aqui. Aí assim, gente. O vídeo que vai ser o terceiro, eu vou fazer um vídeo que vão ser 3 vídeos. Esse que você tá vendo. O próximo vai ser do metrô, especificamente, vou falar do metrô. Eu vou mostrar... porque como nesse vídeo eu não mostro ele falando do contrato, eu vou mostrar o vídeo ele falando do contrato e depois eu vou mostrar de novo isso aqui, porque aí o pessoal que talvez não veja esse vídeo vai ver o outro, né? Aí eu mostro isso aqui de novo. Aí eu vou mostrar isso aqui, as fases. E no caso da Compesa, não tem data, que vai ser o terceiro vídeo que eu vou fazer, vai ser o da Compesa. O Jones Manuel, se ele não fosse um mentiroso patológico, né? Um mitomaníaco, ele podia ter dito assim, olha, eu li a minuta do contrato. Eu li a minuta do contrato, ele podia dizer. Porque no edital, eu achei o edital, tá, Jones? Eu achei... inclusive, Jones, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Eu sei que você tá vendo. Eu vou mostrar como é que a gente pega o edital, como é que a gente pesquisa,
E eu vou mostrar o edital. Vou do edital mostrar como é que acha a partezinha lá. Ó, aqui é a minuta do contrato. Aqui as partes as partes do edital. Embaixo tem uma minuta do contrato. Quem quiser ver. Porque aí, Jones, nos próximos vídeos, se você quiser parar de mentir, né? Aí você diz, não, é porque eu li a minuta do contrato, né? O contrato não existe, tá, Jones? O contrato não existe. Você mentiu por 2 vezes, dizendo que leu o contrato da Compesa e o contrato do metrô. Ele simplesmente não existe, certo? E é isso, pessoal. É isso. A gente tá lidando com um mentiroso patológico chamado Jones Manuel. E é o campeão dos debates aí da galera, né? É o campeão dos debates, que mente compulsivamente. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. E, por favor, curta esse vídeo. Se inscreva. Eu já bati 1000 inscritos, né, galera? Passei de 1000, né? Eu não pensava que eu ia crescer tão rápido assim. É óbvio, né, que pra quem tem milhares, 1000zão é pouquinho, né? Pô, mas pra mim, eu que comecei um dia desse, pra mim tá muito, hein? Me parece que cresce, companheiros. Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe. Não perca o próximo vídeo, que o próximo vídeo é falando sobre o metrô e o contrato que Jones não leu, porque não existe. E depois o da Compesa. Esse tem a minuta, mas o contrato também não. Então, pessoal, é isso. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.